Oi, compas, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no canal dos Amigos da Enf, hoje em parceria com o canal Barão de Tararé e com o canal da Ju Furno também, realizando mais uma live, né, de análise de conjuntura. Nosso tema de hoje é desemprego e a conjuntura econômica brasileira, e temos como convidados para falar desse tema o professor Ladislau Dolber e a Giliane Furno. Apresentando bem brevemente nossos convidados, o professor Ladislau é economista e titular da pós-graduação da PUC São Paulo. Foi consultor de diversas agências das Nações Unidas é, e em diversos países também. Foi secretário de Negócios Extraordinários durante a gestão da Luísa Erundina, na Prefeitura de São Paulo. É autor e coautor de mais de 45 livros que estão disponíveis no blog dele, www.dalbor.org. A gente vai deixar aqui nos comentários da live. E atua e se manifesta, né, contra as desigualdades sociais e absurdos existentes aqui no Brasil. Gil Furno é doutor em desenvolvimento econômico pelo Unicamp, é militante do Levante Popular da Juventude e da Consulta Popular. Também colabora com o Jornal Brasil de Fato, onde tem uma coluna, e agora também tem um canal no YouTube que discute economia de uma maneira mais simplificada e acessível a todos. Então, sem mais delongas, né, vamos começar a nossa live com a primeira pergunta para o professor Ladislau. A senhora atuou em muitos países como consultor em questões de desenvolvimento e combate à pobreza. O que falta para o Brasil retornar aos trilhos do desenvolvimento econômico, com distribuição de renda, sem a destruição ambiental, que é um tema que o senhor também discute em alguns textos? Olha, os caminhos são conhecidos, né? Por desgraça, falam que a gente precisa de um projeto. Os projetos são bastante evidentes para o Brasil, né? Inclusive, o Brasil estava caminhando bem. Eu trabalhei 7 anos na África, né, como você mencionou, e eu trabalhei em países onde você tinha que tirar leite de pedra, porque, né, você não tem gente formada, você não tem infraestrutura, não tem nada. O Brasil tem tudo isso. Tá? O Brasil tem, se você somar, você pega o nosso PIB de 2020, tá? 7,5 trilhões de reais. Se você divide isso pela população, 212 milhões, sabe o que dá? Dá 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. O que a gente produz hoje dá 11 mil reais por mês. Você pode reduzir um pouquinho, porque, enfim, pegar a renda nacional líquida em vez de produto interno bruto, coisas de economista e tal. Mas, basicamente, é o seguinte, a gente produz muito mais do que é necessário para assegurar a todo mundo uma vida digna e confortável. É só reduzir um pouco a desigualdade, a coisa passa a funcionar. O segundo ponto é que nós temos recursos dramaticamente subutilizados. Nós temos 212 milhões de habitantes, 150 milhões de adultos e 33 milhões de empregos formais privados. Mesmo acrescentando o emprego público, 11 milhões dá 44, certo? Para 150 milhões de adultos. Ou seja, num país que tem tanta coisa para fazer, tem tanta gente no setor informal, ou desempregado, ou desalentada, isso aqui é um problema. Se você pega o fato que a gente está subutilizando a força de trabalho e que temos os recursos, mas que são utilizados de maneira improdutiva, né? Que nós somos um país rico, mal organizado, isso nos coloca para uma visão que, para mim, é evidente. Né? Nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Né? Agora, não é só a subutilização da força de trabalho, que está no centro dessa discussão de hoje, né, do tema. Se você pega a terra no Brasil, o Brasil tem 225 milhões de hectares de boa terra agrícola com água. Certo? Nós somos a maior reserva de terra agrícola parada do mundo, junto com as savanas africanas. Né? São 160 milhões de hectares de terra parada, tá? Ou subutilizada assim de maneira radical. Sabe o que é isso? É 5 vezes o território da Itália. Eu vou para a Imperatriz do Maranhão, eu encontro ali
monte de gente desempregada e, em torno de Imperatriz, monte de terra parada. Tá? Não é complicado pensar alguma coisa. Quer dizer, as coisas são absurdas, é um problema elementar de organização política e social. Eu organizei sistemas de planejamento para diversos países, no quadro das Nações Unidas. Né? A gente sabe o que fazer. E os brasileiros, e pega os técnicos, pega os diversos programas que saem por aí, está tudo analisado. Nós temos também a subutilização do capital. Né? Quando a gente pega de 18 de março do ano passado, né, 2020, a 12 de julho, em menos de 4 meses, 42 bilionários no Brasil aumentaram suas fortunas em 180 bilhões de reais. Sabe o que é isso? É para 42 pessoas físicas. Né? Em 4 meses da pandemia. Quer dizer, como é que aumenta o lucro dos mais ricos quando a economia está recuando? Certo? 180 bilhões são 6 anos de Bolsa Família, que normalmente servem para 50 milhões de pessoas, certo? São 6 anos de Bolsa Família para 42 pessoas que não produzem, são basicamente acionistas, banqueiros, coisa do gênero, e que não pagam imposto, porque desde 95 lucros e dividendos distribuídos são isentos de imposto. Quer dizer, eu participo de... Hoje todo mundo participa de lives, dessas coisas, né? Mas eu participo de lives internacionais com gente de primeira linha, gente de grandes universidades internacionais. As pessoas não conseguem acreditar na coisa, certo? Porque é completamente surrealista. Nosso problema, volto a dizer, não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Em particular, nós precisamos descentralizar, precisamos... Enfim, é só olhar. Nós tivemos uma política adequada entre 2003 e 2013, essa década que o Banco Mundial chamou de The Golden Decade, né? Década dourada do Brasil, é que você redistribui a renda para a base da sociedade, o que gera demanda, o que gera mais atividade empresarial, e ambos geram recursos para o Estado. Quer dizer, a coisa funcionou. Agora nós estamos no 8º ano com a economia parada. A economia hoje está no mesmo nível que 2011. Nosso problema é político. E se a gente olhar para Brasília, a gente vê que o nosso problema é também de inteligência. É isso aí. Muito obrigada, professor. Agora vamos passar a pergunta para a Ju. Com a atual estagnação orçamentária brasileira, a queda brutal nos investimentos governamentais, a lei do teto de gastos e privatizações, o governo tem como sair dessa crise apenas apostando numa economia aberta em plena pandemia? As forças produtivas por si só são capazes de superar a crise sem uma política econômica consistente? Privatização de empresas públicas tem qual impacto a curto e médio prazo? Nossa, são muitas questões. Cada uma delas daria provavelmente uma live, mas eu vou tentar fazer uma síntese, né? Em primeiro lugar, dizer que eu fico muito feliz com o convite, né, de participar aqui da Associação dos Amigos da Escola Nacional Florestan Fernandes, em dividir essa mesa, tem um bichinho aqui, pelo menos virtualmente com o Ladislau, né, meu grande companheiro de economia, com a Karina, minha companheira de militância também, e, enfim, com todos vocês que estão assistindo aqui, espero que essa conversa seja bem bacana. Veja, o Brasil, ele, pelo menos desde 2014, ele passou a conviver cotidianamente com uma palavra de ordem no campo econômico, que era a palavra de ordem de que o Estado estava quebrado, que acabou o dinheiro, de que não tem de onde tirar. E essa narrativa, né, de que o PT teria quebrado o Estado brasileiro e que teria havido uma farra dos gastos públicos e da corrupção que exauriu a capacidade de financiamento das políticas públicas do Estado, ela justificou essa narrativa uma série de reformas estruturais. Veja, sobre essa consigna de não tem dinheiro. Inclusive, o alarde era tão grande que chegava a circular boatos de que os velhinhos ficariam sem aposentadoria, de que os servidores públicos ficariam sem salário, ou seja, nessa ideia de que acabou o dinheiro do Estado.
esse conjunto de reformas, como o teto de gastos, a reforma da Previdência, de certa forma a reforma trabalhista também, se sustentam nessa ideia completamente equivocada de que o Estado é análogo ou opera uma política fiscal análoga a empresas e a famílias. Ou seja, a gente, pessoa física, quando gasta mais do que arrecada e precisa incorrer, por exemplo, em endividamento, né, no sistema bancário, a gente tem um problema, né, porque o endividamento tem prazo, porque as taxas de juros são elevadíssimas, porque compromete uma parte expressiva da renda das famílias que poderia ir para consumo, que se reverte para o sistema financeiro, mas o Estado, ele é completamente diferente. Então, essa história de que o Estado quebrou, ela é, vamos dizer, é uma falsa premissa que ajuda a justificar um desmonte das políticas públicas, uma política de austeridade, de corte nas áreas sociais, que tem por fundamento o interesse do capital privado, principalmente internacional, de se apropriar do que a gente chama de mais-valia do Estado, ou seja, a gestão de serviços públicos sobre, repito, essa justificativa de que o Estado está quebrado, é ineficiente, gasta muito mais do que arrecada. Veja, a gente dizia que estava quebrado em 2014. Como é que em 2020, né, a gente, no pior estado das finanças públicas, ou seja, com déficit orçamentário de R$1 trilhão, isso quer dizer que em 2020 a gente gastou mais do que arrecadou R$1 trilhão, como mesmo assim a gente não só seguiu honrando todos os compromissos financeiros, quanto fez um programa de grande sustentação da renda, como foi o auxílio emergencial. A gente só conseguiu fazer isso porque o Estado, como eu falei, ele não tem limite a priori para o seu nível de gasto. Veja, o Estado, diferente das famílias e das empresas, ele pode optar enquanto ele vai receber, por exemplo. Obviamente, isso sugere uma mudança na forma de arrecadação tributária, mas o Estado, em última instância, pode determinar o seu nível de arrecadação diferente das famílias e das empresas. O Estado, além disso, quando ele gasta, e não é um dinheiro que sumiu da carteira dele, né? Às vezes a gente olha o jornal falando sobre gasto público e aparece uma imagem de um dinheiro saindo pelo ralo, né? Essa analogia não é por acaso. Vamos supor que vem um encanador na minha casa consertar o cano, e eu pago esse encanador, ou seja, eu tiro um dinheiro da minha carteira e pago o encanador. Esse dinheiro foi embora. Quando o Estado paga o mesmo encanador, este não é um dinheiro que sai dos cofres públicos e evapora. Em grande medida, ele retoma para os cofres públicos, ou seja, a política de empregador que o Estado faz, né, ou através de transferência de renda direta, ou através de emprego de mão de obra, em grande medida se paga. Porque este encanador, provavelmente por ser pobre, vai utilizar todo esse recurso que ele recebeu da prestação de serviços para adquirir bens, serviços e outras mercadorias que o fato de serem altamente tributadas no Brasil vão fazer com esse dinheiro retome aos cofres públicos e retome de forma multiplicada, porque essas políticas sociais, quanto mais elas são direcionadas, porque em economia a gente diz que tem maior propensão marginal a consumir, ou seja, quanto mais eu faço política de transferência de renda para aqueles que têm maior propensão a consumir, porque vivem com restrições materiais de todo tipo, então, se receber R$100, vai gastar R$100, porque tem necessidade de consumo. Quanto mais as políticas públicas são focalizadas nesses sujeitos, mais, inclusive, a arrecadação, o potencial de arrecadação fiscal e, por consequência, de expansão do PIB também se eleva. Então, o Estado, obviamente, nenhum Estado, né, nenhum governo e nenhum país do mundo operou uma política de manutenção, né, das livres forças de mercado. Todos eles tiveram que incorrer em elevado endividamento para poder financiar um conjunto de políticas necessárias para que as pessoas, né, não passassem fome, enfim, não sofressem duramente as consequências de uma pandemia, que é um elemento exógeno, mas que tem potencial de desagregar, né, desestruturar a economia, principalmente baseada na necessidade do isolamento social e na paralisia das atividades fundamentais. Então, em momentos como esse, em momentos de crise, seja essa crise, que, como eu falei, tem um fator exógeno sanitário, mas seja pela própria dinâmica do sistema capitalista, que é um modo de produção, que a crise é um elemento necessário do ciclo econômico, né? A gente não está lidando com uma economia que opera em equilíbrio perfeito, mas a economia capitalista é essencialmente uma economia portadora de crise. Então, só o Estado Nacional, pela sua capacidade de gasto, pelo seu manejo da política macroeconômica, tem condições de operar de forma anticíclica.
Ou seja, em momentos de crise econômica, quando nem as empresas, nem as famílias têm segurança com relação a aumentar o seu volume de gasto, seu investimento, só o Estado Nacional pode fazer isso e contribuir para que essa retração no consumo privado não seja jogar a economia num ciclo recessivo. Então, se ninguém gasta numa economia em crise, ninguém recebe. Se ninguém recebe, você tem mais dificuldade de sair do ciclo recessivo. Então, é nestes períodos de crise econômica, fundamentalmente, que o gasto do Estado se faz ainda mais importante. E sim, o gasto deficitário do Estado, porque o próprio Keynes, né, que não era um socialista, pelo contrário, dizia que em períodos de crise econômica, são períodos em que o Estado precisa, sim, gastar mais do que arrecada, incorrer em déficit fiscal, para em períodos de normalidade econômica, quando tanto as famílias e as empresas estão operando o nível normal de gastos, aí sim o Estado faz economia para manter o superávit primário e ir abatendo a dívida contraída no período anterior. Então, o Estado é necessariamente um mecanismo anticíclico da economia. E o que a gente viu na economia brasileira foi um Estado bastante refratário a exercitar esse papel de provedor de políticas públicas essenciais, de prover a manutenção de políticas de emprego e de renda, um Estado que, em grande medida, se omitiu do seu papel, né, de agente anticíclico, né, que atua de forma anticíclica na recessão econômica, e só passou a adotar, né, um conjunto de políticas importantes para salvar vidas e também para salvar a economia, depois que o Congresso Nacional, que, diga-se de passagem, teve muito mais protagonismo do que o Executivo Federal, aprovou o estado de calamidade pública, posteriormente aprovou o auxílio emergencial e então criou as condições para que a economia brasileira pudesse dispor daquele dinheiro que eles diziam que não existia, então dispor daquele conjunto de gastos necessários operando por fora das regras fiscais. Então, por fim, o que limita o gasto público, no caso brasileiro, que é um país endividado na sua própria moeda e que não tem dificuldade de financiamento via títulos, o que dificulta o gasto público não é uma restrição econômica a priori, é uma restrição política. O que impede que no ano de 2021 o conjunto dos gastos sociais seja tão pouco expressivo para as necessidades sociais que o Brasil tem é uma regra que está na política. É o teto de gastos, é a meta de resultado primário, são as amarras fiscais constituídas no âmbito da política. Não é a economia. Não existe essa coisa de não tem dinheiro. Um Estado que tem capacidade de endividamento na própria moeda, de determinação da taxa de juros e que não tem dificuldade de venda de títulos no mercado secundário, este Estado não tem limites ao seu gasto neste momento, até porque o gasto do Estado nesse momento é condição, inclusive, para a retomada do equilíbrio fiscal no segundo momento, na medida em que, por um lado, aumenta, sim, o conjunto de gastos, mas aumenta numa velocidade ainda maior a arrecadação, o PIB, logo a relação dívida-PIB, que tanto importa para os liberais, tende, inclusive, a cair quanto mais o Estado opera política de transferência de renda, principalmente em momentos de crise. Então, finalizando essa primeira parte, é uma decisão política, o conjunto de medidas econômicas que a gente adotou nesse período, levando em consideração que, diferente da década de 80, o Brasil não tem endividamento em moeda estrangeira. Isso nos faz ter muito melhores possibilidades de manejo das políticas públicas do que em períodos que a gente tinha restrição ao financiamento externo. Muito obrigada, Ju. Antes da gente ir para o próximo bloco de perguntas, eu vou só fazer uma pausa aqui para apresentar a ENF, né, e a associação da ENF, explicar o porquê que a gente está aqui. A Escola Nacional Florestan Fernandes, ela surge com o objetivo de formar politicamente os militantes que a gente tem nas organizações do Brasil, mas ao longo do tempo ela acabou ganhando uma relevância internacional, né, pelo seu caráter de educação popular e da pedagogia que circunda a escola. E a associação, ela surgiu há 10 anos, com o objetivo da gente conseguir arrecadar fundos para a autossustentação da escola, para que esse projeto continue a existir. Então, eu convido a todos que estejam vendo a live a visitar o nosso site e a conhecer mais sobre a escola. Quando a pandemia passar, a gente tem visitas mensais para que todos tenham contato com o projeto. E se você quiser contribuir, quiser nos ajudar,
A gente recebe doações de forma anônima, ou caso você queira, também pode se tornar um associado e receber mensalmente cursos e outras atividades que a escola promove. Mas agora, dando seguimento à live, nosso segundo bloco de perguntas vai para o Ladislau, novamente. Até que ponto o capital improdutivo pode sobreviver e se multiplicar sem depender das forças produtivas? A criação de riqueza sem produção e sem trabalhadores se sustenta? Qual o limite desse modelo? O Brasil não estaria à beira de um colapso econômico e político pelo descontrole econômico implementado em grande parte pelo nosso ministro da Economia, por meio das privatizações e da redução das políticas públicas? Outra Olha, pergunta complexa. o Brasil está à beira de um colapso, né? Estamos paralisados. É o 8º ano que a economia está parada. Tá? Nós temos 19 milhões de pessoas passando fome e 112 milhões com insegurança alimentar. Ora tem, ora não tem alimento. Num país que produz só de cereais 3,2 kg por pessoa por dia. Tá? Esse é o nível de absurdo que a gente enfrenta. Né? Então, se trata do processo decisório. Quando eles dizem, né, como traz a Juliana, que não tem dinheiro, não tem dinheiro para saúde, educação, essas coisas, perto de gasto, certo? Mas para banqueiros tem. Tá? As gigantescas transferências são absolutamente impressionantes. Né? Quando eu pego o Capital Improdutivo, e eu convido muitos que estão acompanhando a pegar esse livro, ele está online, de graça, no meu blog, e está também sob forma de vídeos, 10 minutos por capítulo. Né? É só juntar as coisas. Né? Você pegue as taxas de juros que o brasileiro paga, não são 20% ou 100% maiores do que no resto do mundo. É entre 800% e 1.200%. Tá? Se você pega, por exemplo, o rotativo do cartão, que está 270% no Brasil, no Canadá é 11%. Nos Estados Unidos estão indignados porque nos Estados Unidos é 21% ao ano. Tá? Juro, é ao ano, não é ao mês. Nós temos hoje 62 milhões de pessoas que estão enforcadas na dívida, dos quais 25% estão simplesmente em bancarrota pessoal. As pequenas e médias empresas vão buscar, estão desesperadas, dinheiro no banco, dinheiro que o governo transferiu de borda praticamente para os bancos, certo? Cobram uma taxa de juros tal que as empresas se ferram. Como as pessoas estão desesperadas, tanto a empresa como pessoas físicas, para ter dinheiro, para poder sobreviver, os bancos estão aproveitando e cobrando o que querem, o que explica o radical aumento dos lucros dos bancos quando a economia está paralisada. Então, na realidade, eles estão quebrando a economia, esse é o básico. Né? Você está drenando a capacidade de consumo das famílias através de juros elevados, certo? Essa gente enforcada não consegue pagar o que já comprou, que dirá comprar coisas novas. Quando não tem mercado, eu vi um negócio no Estadão, um empresário escreveu uma coisa inteligente, o que é ótimo, né? Disse, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se não tenho para quem vender? Né? O empresário produtivo, ele não precisa de narrativa, de confiança, de conto de fada. Ele precisa de gente com dinheiro para ter para quem vender, e ele precisa de crédito barato para poder produzir. Ele não tem nenhuma coisa nem outra. Como eles paralisaram a economia, desde que eles assumiram, basicamente em 2014, que eles quebraram o sistema, de lá para cá, a economia só tem regredido e o déficit do governo aumentou brutalmente. Vocês podem pegar no meu blog, eu peguei esse dado do Banco Central, está lá, vocês pegam no meu blog, põem contas públicas, entenda a farsa. É legal, tá? Não precisa ser economista, qualquer cristão entende esse negócio. Né? Então, você tem a redução da capacidade de consumo das famílias, você tem uma perda de capacidade de atividade empresarial, porque não tem para quem vender, não tem um crédito minimamente decente, não é? E você tem o dinheiro do Estado, em grande parte transferido
para bancos a título da dívida pública e outras transferências, e os bancos estão repassando isso. O Guedes tem uma frase simpática, ele se espanta, ele diz: o dinheiro que a gente transferiu para os bancos ficou empossado com C cedilha. Né? Então, você paralisou a demanda das famílias, paralisou as empresas, paralisou o Estado, você paralisou a economia. Né? Isso que a gente está enfrentando. Né? Tanto os juros são essenciais, como até as grandes empresas. Certo? As grandes empresas, elas cobram, os grupos financeiros cobram dividendos imensos. E você pega, para fechar a imagem, né, para entender o mecanismo, você pega a Petrobras. A Petrobras, a gente controla no Brasil as plataformas, a tecnologia, a distribuição, o refino, nós temos todas as infraestruturas, a indústria petroquímica, certo? Isso aí deve servir para financiar o desenvolvimento do país, ciência e tecnologia, educação, saúde, infraestruturas, certo? O que estão fazendo? Estão privatizando para o valor desse petróleo que ninguém produziu, é uma herança da nação. Tá? Esse petróleo está gerando dividendos para grupos nacionais e internacionais. Qualquer bilionário do Catar compra ações da Petrobras, o dinheiro vai sob forma de lucro para o Catar, em vez de servir para o Brasil. Então, voltando, e aí eu sinto uma forte convergência, né, com o que a Juliana traz. Né? É um problema de organização política e social. Né? Isso aqui, francamente, é uma zona. Tá? Uma zona é uma qualificação de economia heterodoxa, né? Digamos assim. Mas é o caos, que está favorecendo grandes grupos internacionais, está favorecendo bancos, certo? Não está favorecendo o país. Obrigada, professor. Agora, pergunta para a Ju. Como é possível a gente estar no momento de inflação, considerando a recessão e a queda no consumo? E como é que a gente sobrevive num ambiente de forte desemprego e com os alimentos com a alta que vem tendo, né? Olha, essa é uma pergunta muito boa, Karina. Inclusive, quando chegou assim junho, julho de 2020, eu sempre faço comentário de economia no jornal da TV 247 nas terças-feiras. E várias pessoas manifestavam essa preocupação. Olha, a inflação está muito elevada, inflação. E olhando naquele período, eu dizia: calma aí, pessoal, nossa inflação está tão baixa que, na verdade, isso que agora as pessoas estão manifestando como preocupação, principalmente com relação ao preço dos alimentos, está chegando a 4%, ou seja, está chegando à meta de inflação. Mas aí, com o passar do tempo, né, com julho, agosto, a gente foi, de fato, desenvolvendo um fenômeno bastante pouco comum nas economias, que é uma economia que está em estagnação, ou seja, uma economia com baixo crescimento, com elevado desemprego, com queda no consumo, ao mesmo tempo manifestando sinais de elevação inflacionária. Então, dá para dizer que esse é um elemento um pouco inédito e ele, de certa forma, contraria o que é os manuais de economia, né? Quem estudou economia com manuais vai se lembrar que o receituário lá de quem acha que é possível aprender economia apenas por manuais ou por relações de causa e efeito que desconsideram a política e desconsideram a história, sempre ouviu, inclusive o Gilberto do Big Brother, vocês devem ter ouvido, o Gilberto era um doutorando em economia, um dia ele foi conversar com uma outra participante do Big Brother e falou para ela que quanto mais se eleva o emprego numa sociedade, maior tem de ser a inflação. E ele também fez a seguinte comparação: eu achava, antes de entrar na faculdade de economia, que era só o Banco Central sair emitindo dinheiro e que isso ia resolver a pobreza das pessoas, mas eu descobri que gera inflação. Bom, talvez essa seja a maior constatação da pobreza da ciência econômica de manual, porque, veja, nem toda, né, a inflação ela é um fenômeno, né, se avalia um aumento contínuo e generalizado do preço das mercadorias e dos serviços, mas embora a inflação seja um fenômeno, ela tem pelo menos duas causas. E acontece que muito pouco se fala sobre a causa principal da inflação brasileira,
que não é demanda. Então, a inflação não é um excesso de pessoas demandando, por exemplo, cerveja e pouca cerveja estando disponível no mercado. Pode existir essa inflação de demanda, mas geralmente existe uma inflação no Brasil que está ligado à oferta, né? Está ligado a desequilíbrios estruturais no balanço de pagamento, o fato do Brasil ser uma economia periférica e uma economia bastante sujeita a choques externos, choques de custo. Então, veja, a inflação nos anos do governo Lula e Dilma foi uma inflação bastante baixa. Em alguma medida, ela teve mais ligada aos serviços do que aos bens. Então, o fato do câmbio estar muito valorizado fazia com que os bens que a gente consumia, principalmente os bens importados, ficassem mais baratos para o cidadão comum, e o que aumentava de preço, até por um motivo bom, veja, por um motivo distribuidor de renda, era o preço dos serviços. Então, a economia estava relativamente aquecida, o desemprego baixo, então a empregada doméstica podia cobrar um pouco mais caro, o encanador podia cobrar um pouco mais caro, e essa inflação dos serviços, de certa forma, até redistribuía um pouco de renda na medida em que quem consome serviços são os mais ricos. O que é o cenário atual? É uma inflação que nada tem a ver com serviços, pelo contrário, os serviços estão em deflação. As pessoas não estão contratando serviço, porque a gente ainda está em restrição à mobilidade social, porque o desemprego está muito elevado, porque as pessoas não têm renda, mas o que contribui para a inflação ficar mais elevada é o preço dos bens. E por que os bens estão mais elevados? Porque grande parte dos bens no Brasil, eles têm componentes intermediários que são importados. Então, se o dólar está muito mais caro em relação ao real, o fato de eu importar esses bens ou importar componentes desses bens vai fazer com que este custo de um dólar mais elevado seja repassado para o preço final. Então, por que a cerveja está mais cara? Não é porque um monte de gente resolveu beber cerveja, mas é porque a cerveja vai milho, vai trigo, o trigo, no caso, é importado, o milho é uma commodity, tem sua cotação em dólar, porque a cerveja, para ser boa, precisou ficar no refrigerador, por isso usou energia elétrica, ou mesmo a cerveja, para chegar na nossa casa, precisou ser transportada pelo nosso modal rodoviário, ou seja, levou em consideração o custo do transporte. Então, quando a gente tem um aumento do preço da gasolina, com essa política absurda da Petrobras de utilizar o preço de referência internacional no mercado doméstico, quando a gente tem aumento da tarifa de energia e quando a gente tem uma forte desvalorização cambial, o preço das mercadorias sobe. Então, a inflação não é igual para todo mundo. Por isso que eu olhava lá, a inflação está em 4%, por que as pessoas estão reclamando tanto? Porque a inflação em alimentos pesa mais nas pessoas que recebem menos renda. Então, enquanto as classes de renda mais elevada, que consomem principalmente serviços, estão vivendo muito bem, inclusive estão gastando menos, porque o que elas mais consomem está com seu preço desvalorizado, ou seja, está em deflação, para as famílias mais pobres, que gastam praticamente toda a sua renda em bens e principalmente em alimentos, a inflação está contribuindo para o minguar da pouca renda que as famílias já tinham. Então, isso é um fenômeno muito grave, porque além da pandemia, além da desestruturação do mercado de trabalho, além do elevado desemprego, dos elevados níveis de pobreza, a inflação sobre alimentos é mais um componente que ajuda a explicar a desigualdade, ajuda a explicar isso que o professor Ladislau falou, que é uma restrição ao direito animal, que é o direito à alimentação, ou seja, colocando em xeque a sobrevivência material das pessoas e colocando diversas dificuldades à própria dinâmica da atividade econômica. Porque, veja, se os trabalhadores mais pobres despendem uma maior parte do seu salário para consumir alimentos que agora estão mais caros, isso quer dizer que ele tem menos renda sobrando para consumir outras coisas. E se ele consome menos coisas, levando em consideração que a gente vive uma crise de queda de demanda, isso quer dizer que a economia vai ter menos condições ou mais dificuldades para reaquecer o nível de atividade, gerar emprego, gerar renda e gerar mais condições de consumo. Então, a inflação é um problema muito grave. Agora, some a inflação com a desestruturação do mercado de trabalho, com o aumento da pobreza e da fome e com uma retomada do auxílio emergencial de R$150, que na cidade de São Paulo representa só 20% da cesta básica, quer dizer, como é que a pessoa vai conseguir os outros 70%? Que dá uma cesta básica, e como dizia o Titãs lá, a gente também não quer só comer, a gente quer viver, a gente é ser humano, a gente não quer só reproduzir a força de trabalho. Então, esse é um elemento muito drástico,
e em função dos elementos que justificam ou que explicam essa inflação, que é a desvalorização cambial, fundamentalmente, e preço das tarifas, ou seja, elementos que o governo tem menos capacidade de manejo, ou pelo menos menos capacidade de curto prazo, porque o câmbio está ligado à volatilidade das moedas, o que o Estado deveria fazer? Então, é via política fiscal. Já que os alimentos estão mais caros, então eu tenho que transferir mais renda para que as pessoas possam se alimentar, levando em consideração que é mais fácil e possível o Estado manejar o seu volume de gastos do que a taxa de câmbio, que depende de várias determinações externas. Então, esse é um elemento urgente e parece que está passando ao largo da agenda da política econômica, que pode, sim, reverter de forma muito mais célere vários avanços que a gente tinha tido, inclusive a retirada do Brasil do mapa da fome, que agora voltam com mais força. Muito obrigada, Ju. Agora a gente vai para o nosso último bloco de perguntas que a gente preparou para o professor Ladislau. O senhor destaca muito a transformação do capitalismo nos últimos anos, em que o trabalho vem sendo cada vez mais atacado. Dizem tratar-se de um fenômeno mais tecnológico do que político. O senhor acha que o trabalho, como a gente conhece, morreu? O que fazer com os bilhões de excluídos do antigo regime de trabalho? E de que maneira o Brasil se enquadra dentro dessas mudanças que o sistema vem sofrendo? Olha, o Celso Furtado tem uma frase simpática, né? Ele diz que quando uma pessoa está parada, né, qualquer atividade é lucro. Então, na realidade, a gente tem um imenso potencial de gente subutilizada. Todo esse desemprego tecnológico está gerando preocupações. Temos, inclusive, aquele livro do Rifkin, O Fim do Emprego, tal. São coisas exageradas. Mas, mesmo antes do impacto tão grande da tecnologia, nós já temos o desequilíbrio. É a cifra que eu mencionei. Tá? Nós estamos num país de 212 milhões de habitantes, 150 milhões de adultos e 33 milhões de empregos formais privados. Né? Esse problema não é só brasileiro. Tá? Eu trabalhei em diversos países da África. Na África do Norte, por exemplo, o setor informal é da ordem de 70%. Né? No mundo, nós temos uma imensa massa de gente subutilizada. O que está sendo discutido agora, por exemplo, no programa do Biden, é o que eles chamam de políticas públicas de emprego. Não é complicado, por exemplo, você pensar, como tantas cidades fazem no mundo, fazer cinturões hortifruti-granjeiros, né? Um cinturão verde em torno das cidades. Isso gera emprego, gera produto, enfim, gera recursos você enriquece o município. Né? É essencial para mim essa compreensão de que quando você tem mão de obra parada, capitais parados ou parados em bancos ou extorquindo as pessoas com juros, terra parada, né? Você travou também a ciência e tecnologia, que é um fator produtivo extremamente importante. Você simplesmente paralisou o país. Né? Agora, eu acho muito legal pegar e juntar essa parte do emprego com o que traz a Juliane, né? Que é o conceito de efeito multiplicador do dinheiro. Então, se você, como Estado, né, na política anticíclica, você coloca mais dinheiro, por exemplo, programas de saneamento básico. A gente trabalha na ONU com esse número, ordem de grandeza, $1 que você coloca em saneamento básico, são $4 que você deixa de gastar com doenças, né? Porque a água contaminada é o principal vetor de doenças. O que você fez? Você multiplicou os recursos. O IPEA calculou que R$1 que você coloca na base da sociedade, ele vai gerar R$1,78 de aumento do PIB. Né? Então, o problema não é onde tem dinheiro, o problema é para onde vai o dinheiro. Porque se você usa ele de maneira útil para a sociedade, esse dinheiro volta, porque ele gera
emprego, a gente volta ao ciclo, né? Isso gera emprego, gera atividade, as empresas têm para quem vender, certo? Tanto o consumo das famílias gera imposto sobre o consumo, que no Brasil é muito importante, né? Muito exagerado, inclusive, certo? Mas você tem o imposto sobre o processo produtivo, ambos geram recurso para o Estado, e a roda gira. Esse ciclo em que você organiza a economia em função das necessidades da população, de maneira geral, tá? Isso permite que as empresas funcionem e gera emprego. Ambos geram recursos para o Estado e a roda gira. Isso vale para a China, vale para o Vietnã, vale para a Coreia do Sul, vale para a Alemanha, para o Canadá, para a Suécia, para países politicamente muito diferentes, mas a lógica é a mesma. O que está acontecendo no Brasil é que o dinheiro está sendo desviado para sistemas que são improdutivos, né? Tanto vai. Tem a evasão fiscal, que é da ordem de 8% do PIB, que é um negócio absolutamente escandaloso, né? Tem o fato que os bancos não repassam esse dinheiro para efeitos produtivos, mas emprestam isso a juros extorsivos, ou seja, empobrece as pessoas. Tem o fato, saíram agora os dados de Luxemburgo, né? Mas tem antes disso os dados do Tax Justice Network. O dinheiro que é mandado para paraísos fiscais, né? Você tem a Lehman, você tem, enfim, os grandes bilionários aqui, está todo mundo lá em Luxemburgo, né? Gente, você sabe, eu peguei, quando saiu no Economist que o Paulo Guedes foi cofundador do BTG Pactual, eu peguei os dados lá no Valor Econômico, né, que são insuspeitos, peguei o organograma do BTG Pactual. Olha, Juliane, eu encontrei lá, eu contei 38 filiais em paraíso fiscal. Para que você tem 38 filiais em paraíso fiscal? Está todo mundo lá, está no Panamá, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimã, etc. Né? Para canalizar para fora dinheiro, certo? Um cara que é cofundador do BTG Pactual, que, aliás, estava associado com o Credit Suisse nesse processo, né? É o ministro da Economia. Né? Quer dizer, nós temos um sistema que é deformado. E quando eu fiz esse livro sobre o capital improdutivo, eu peguei essencialmente essa dinâmica, né? Quer dizer, o dinheiro tem que voltar a servir ao bem-estar das famílias, o que gera demanda, o que gera atividade empresarial, ambos geram recursos para o Estado, tanto assim que na fase Lula-Dilma você não teve déficit significativo, certo? Por quê? Porque você reduz o déficit, não ferrando a população, mas dinamizando a economia, o que aumenta as entradas, em vez de você reduzir o que eles chamam de gastos, né? Aqui se chamam de gastos, né? No resto do mundo se chama investimentos. Saúde, educação, então todas essas coisas são investimentos nas pessoas, né? Nós precisamos de um choque de bom senso. Agora, as pessoas no governo estão sabendo, tá? Porque eles estão repassando dinheiro para bilionários, para interesses internacionais, não estão nem aí para os interesses do país. Obrigada, professor. Agora, passar a pergunta para a Gil. Você concorda que o trabalho está acabando, pelo menos do ponto de vista formal? Aparentemente, a crise brasileira, ao mesmo tempo que tem provocado muita pobreza e a destruição de pequenos negócios, tem gerado também um aumento da riqueza acumulada por setores burgueses. O que fazer diante do complexo cenário brasileiro? Bom, essa é uma questão bem interessante, assim. Inclusive, ela não é nada nova, né? Às vezes a gente acha que, enfim, a nossa geração está se deparando com transformações tecnológicas brutais e que poderia estar em xeque o lugar do trabalhador na força de trabalho, né? Mas eu lembro, inclusive, lá na década de 30, eu lembro não, né? Lembro de ler autores da década de 30, década de 40, que, inclusive, ensejavam essas preocupações, né? Adeus ao proletariado, é o fim do trabalho. Ou seja, esse não é um tema exatamente novo. E eu arriscaria dizer, obviamente, que aqui tem muito de especulação, né? Porque nós estamos falando de alguma coisa que deve acontecer, mas com base nas experiências passadas de desenvolvimento do capitalismo,
eu arriscaria dizer que o trabalho não vai acabar, nunca vai acabar, não só o trabalho pela natureza humana, né, a atividade criativa, humana, teleologicamente feita para transformar a natureza, para a sobrevivência, mas nem o trabalho, este trabalho abstrato, assalariado, que é o trabalho que é típico do sistema capitalista. Veja, enquanto existir capitalismo, vai existir força de trabalho. Até porque, e isso está lá no Marx, a única mercadoria do sistema capitalista que é capaz de adicionar mais valor do que as mercadorias valem é a força de trabalho. Ou seja, vamos dizer que existe um monte de máquina, né? Máquinas que fazem máquinas. As máquinas, os meios de produção, as matérias-primas, elas repassam, né, através do processo de depreciação, o seu valor para a mercadoria final. Até por isso, Marx chama de capital constante. Ele vai dizer, o maquinário, as matérias-primas são capital constante, porque ele está, de forma constante, transferindo valor. Mas o que adiciona valor, e faz lá, quem já se deparou com aquela fórmula do DM, D', o que faz aquela mercadoria M', né, chegar no mercado e ser vendido por mais dinheiro e assim acumular capital para o capitalista, o que faz isso é a força de trabalho. Então, o capitalismo não pode prescindir da força de trabalho. Inclusive, é o fato de, em alguns momentos, a produtividade do trabalho está tão elevada, ou os gastos com capital constante estarem tão elevados, que, inclusive, sugere o que o Marx falava sobre a lei tendencial da queda da taxa de lucro, porque você está, né, é um elemento paradoxal, e isso aqui não é por um capitalista individual, né? O capitalista individual está despendendo menos recurso em força de trabalho do que capital constante, mas em termos sistêmicos, isso é paradoxal, porque quanto mais os capitalistas investem nessa parte constante, essa é uma necessidade em face da concorrência intercapitalista, descrita lá no livro 13 do Capital, que eu e o Ladislau estava conversando antes da live, mais se abre mão do principal produtor de riqueza, que é o trabalho humano. Então, o trabalho não vai acabar. Muito menos na periferia do capitalismo. Veja, hoje o que a gente tem na periferia do capitalismo não é falta de tecnologia, né? As tecnologias existem. O que a gente tem é, de certa forma, uma falta do uso generalizado da tecnologia pelo fato de, nas economias subdesenvolvidas, como na brasileira, o trabalho ser muito barato. Então, por que a gente tem um monte de boia fria? Alguém já se perguntou isso? Qualquer tratorzinho bosta colhe cana no Brasil. Mas por que a gente usa mão de obra para colher cana? Não é por falta de tecnologia, é porque o trabalho é essencialmente barato e essa é a lógica de maximização do lucro. Então, muito menos numa economia periférica, esse debate sobre a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, não vão ameaçar necessariamente os empregos. Claro que ela vai mudar a estrutura produtiva. Então, várias ocupações são destruídas com o avanço tecnológico e várias outras são criadas. Acontece que, em função do desenvolvimento da própria indústria 4.0, o que tende a acontecer é que cada vez mais as ocupações novas, criadas com o advento da modernidade tecnológica, que se situam no lugar de maior valor adicionado, né, que agrega mais economia do conhecimento, fica nos países centrais, enquanto a parte da montagem, né, da mão de obra, o setor que agrega menos valor, fica nos países periféricos. Então, o trabalho não vai acabar, é capaz de ter uma nova reconcentração da força de trabalho para que os países periféricos continuem, né, a partir do seu excedente de mão de obra, fornecendo essas partes da produção que são intensivas em trabalho e não em capital, mas também podemos dizer que o trabalho como a gente conheceu, este sim está sendo colocado em xeque. Ou seja, aquele trabalho selitista, assalariado, com todos os direitos sindicais e trabalhistas regulamentados, este sim nunca foi generalizado nas economias periféricas, nunca foi, né, a ordem natural das coisas no Brasil, mas o pouco que existia desses vínculos formais está cada vez se exaurindo mais, e a reforma trabalhista veio coroar, na verdade, esse processo na medida em que legaliza que várias modalidades que antes eram ilegais agora possam ser exercidas livremente, como é o caso do trabalhador autônomo com subordinação, ou seja, uma coisa paradoxal, né, do início ao fim. O trabalhador não pode ser autônomo e, ao mesmo tempo, ter subordinação, mas pela legislação trabalhista, isso pode acontecer. Um trabalhador MEI, um trabalhador PJ, pode bater cartão
todos os dias numa empresa e mesmo assim não ter vínculo de trabalho. O que eu deixaria aqui para reflexão mais geral? Que talvez, pelo avanço do processo de desestruturação do mercado de trabalho, não seja mais possível generalizar outra vez o padrão de trabalho assalariado seletista. Então, talvez uma das questões, né, além, obviamente, de buscar políticas que protejam mais o mercado de trabalho, é talvez desvincular, em alguma medida, a Seguridade Social e os direitos trabalhistas da carteira de trabalho. Ou seja, criar uma modalidade em que os trabalhadores, independentemente de terem a carteira de trabalho ou não, possam gozar dos direitos trabalhistas e previdenciários de forma universal. Isso pode ser feito, por exemplo, taxando uma parte da Uber ou dessas outras empresas, né, de capitalismo de plataforma, taxando uma parte do lucro dessas empresas para financiar um conjunto de políticas de proteção social, de seguro, acidente de trabalho, enfim, outros direitos que quem não tem carteira de trabalho não pode adquirir, para financiar, então, que essas políticas sejam generalizadas ao conjunto dos trabalhadores, como uma forma de garantir que os trabalhadores informais, que hoje é a maioria do mercado de trabalho brasileiro, né, porque informal não é só o trabalhador do setor privado sem carteira, é também o trabalhador doméstico sem carteira, é o trabalhador auxiliar na produção, é o trabalhador empregador sem CNPJ, é o conta própria sem CNPJ. Então, se você olhar na PNAD, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, e fazer esses filtros, você vai ver que mais de 50% da população já é trabalhadora informal. Então, a gente precisa criar uma forma de que esses trabalhadores tenham acesso aos direitos da Seguridade e dos direitos trabalhistas, independentemente de terem a carteira de trabalho acionada. Então, talvez o financiamento dessas políticas seja menos pelo trabalhador individual. Então, hoje uma empresa paga lá os 22% de INSS do trabalhador e o FGTS daquele trabalhador. Talvez a melhor modalidade seja taxar uma parte do lucro líquido, então não é vinculada à quantidade de trabalhadores, taxa uma parte do lucro líquido dessas empresas e cria um fundo de moradia popular, cria um fundo de financiamento da Seguridade Social que todos os trabalhadores possam fazer uso. Mas essas são questões para a gente se debruçar no próximo período, porque vai exigir aí criatividade, novos desafios para lidar com essa nova realidade. Obrigada, Ju. São muitas questões, muitas mudanças na conjuntura. E aí, a partir disso, eu queria provocar, assim, se a Ju tem alguma pergunta para o Ladislau, se o Ladislau tem alguma pergunta para a Ju, se de repente tem alguma coisa que a gente não tenha questionado aqui que fique, não sei, que seja pertinente de colocar. Então, sem pressão nenhuma, mas se houver alguma questão a ser colocada, fiquem à vontade. Olha, eu que estou muito à vontade aqui, deixa eu pedir para a Ju para fazer um comentário, como é que ela acha que a política tributária pode contribuir para transformar a situação. Muito bem. Bom, o Ladislau, acho que é bem mais especialista que eu, com certeza, mas, assim, passando muito rapidamente, inclusive eu quero fazer um vídeo sobre isso no meu canal, porque é uma questão muito trazida à tona, e agora, né, hoje tem uma notícia no jornal Valor Econômico que a reforma tributária vai voltar a caminhar ali nos corredores do Congresso Nacional. Muito em síntese, o Brasil é um país que ele não taxa muito, mas que ele taxa muito mal, poderia dizer isso, né? Então, muita gente fala que o problema no Brasil é que se cobra muito imposto, e tem muitas campanhas publicitárias da classe média, inclusive o impostômetro aqui em São Paulo, que sugerem que o problema é o excesso de cobrança de impostos no Brasil. E, na verdade, o Brasil não cobra muito imposto. Se a gente for comparar com os países da OCDE, né, com os países mais desenvolvidos, o Brasil tem uma carga tributária em relação ao PIB em torno de 32%. É um pouco menos dos 34% que é a média dos países da OCDE. Claro que se você comparar o Brasil com países da América Latina ou de renda média próxima com o Brasil, de fato o Brasil taxa mais, tem uma carga tributária maior, muito maior do que os 17%, 18% que são pagos no Chile. Acontece que o Brasil escolheu, na Constituição Federal de 88, prover a sociedade brasileira de serviços públicos universais, né? A gente optou em ter um sistema único de saúde que ia chegar em todos os municípios, que ia atender desde a atenção básica até
consultas e, enfim, procedimentos de maior grau de complexidade tecnológica, escolheu ter educação universal, escolheu ter seguridade universal. Então, obviamente, a nossa carga tributária tem que ser condizente com o tipo de Estado que a gente escolheu. Como o Chile escolheu não ter nada disso, é claro que a carga tributária pode ser menor lá. Então, para começar, a gente não, né, na minha avaliação, não cobra muito imposto e está bem distribuído, de certa forma, em relação ao tipo de Estado que a gente optou em ser. Agora, isso é muito mal alocado no Brasil. Por quê? Porque enquanto todos os países da OCDE taxam muito mais a chamada tributação direta, ou seja, arrecadam em termos fiscais muito mais de imposto de renda, que é o imposto mais progressivo, de imposto sobre o capital, de imposto sobre riqueza, como propriedade, terra, né? Imposto tanto de fluxo de riqueza quanto de estoque de riqueza, e taxam menos a forma indireta de tributação, que é aquela que recai sobre bens, sobre consumo de bens e mercadorias. O Brasil, ele é uma exceção, é absurda. Se você for olhar os dados, quase 50% de tudo que o Brasil arrecada vem do imposto indireto, vem daquele que é coletado, né, que é taxado na produção, mas que vai ser repassado para o consumo final. E quase nada se arrecada com imposto de terras no Brasil, mesmo tendo, né, sendo um celeiro do mundo, que é o imposto autodeclaratório. Muito pouco se arrecada com imposto sobre herança, muito pouco se arrecada sobre imposto de patrimônio e muito pouco se arrecada no imposto de renda. E nada se arrecada no imposto de lucros e dividendos da pessoa jurídica quando repassa para a pessoa física. Então, o Brasil é uma anomalia. E essa anomalia tributária, ou seja, o fato da gente cobrar muito mais um imposto indireto, que é por natureza regressivo, porque ele cobra a mesma coisa para pessoas que ganham rendas muito diferentes, ele deixa de arrecadar, porque ele poderia taxar lucros e dividendos, poderia taxar aeronaves e jatinhos para uso particular, podia ter novas e mais alíquotas de imposto de renda. Então, a gente deixa de arrecadar. Então, em alguma medida, o Estado perde capacidade de financiamento de políticas públicas e, quando arrecada concentrando renda, porque retira mais de quem ganha menos. Então, se o Brasil é um dos países que a política fiscal mais contribui para reduzir desigualdades na América Latina, ou seja, quando você pega a renda total do Brasil e adiciona as transferências de renda, principalmente gasto com serviço e educação, você diminui de 5% a 9% do Gini, da desigualdade, mas quase tudo isso é descompensado quando se aplica a tributação. Então, a tributação, na verdade, ela atua de forma contraditória com a política fiscal. Então, você reduz renda na política fiscal e concentra na tributária. Então, a soma desses dois é praticamente zero. Então, a tributação tem, sim, na minha avaliação, 3 elementos, eu encerro por aí, que são muito importantes. Primeiro, recompor capacidade fiscal do Estado. Precisamos criar a forma do Estado ter mais recursos para poder ou financiar políticas sociais ou pagar o endividamento da crise. Segundo, reduzir desigualdade de renda e dinamizar a atividade econômica. Porque se os mais pobres pagarem menos imposto, isso significa mais renda disponível no bolso para consumir, e mais consumo é mais crescimento econômico. Terceiro, usar a tributação para fazer mudanças estruturais na sociedade brasileira, principalmente via modificação da matriz energética. Então, pela tributação, você pode desestimular setores, você pode desestimular a produção de cigarro, você pode desestimular a produção que é muito intensiva em hidrocarbonetos, e você pode estimular, né, reduzindo a carga tributária, empresas que operam com energia limpa ou que desenvolvam ciência e tecnologia para a produção de uma energia mais sustentável. Então, a questão tributária tem potencial de recompor finanças públicas, reduzir desigualdade e ainda constituir as condições ambientalmente mais sustentáveis para a gente seguir, né, a nossa vida humana na Terra. Satisfeito, Ladislau? Tudo isso em 10 minutos. Muito boa, Juliane. Muito boa. Você é muito clara, mano. Isso ajuda. Sim. Então, eu queria perguntar também. Posso perguntar? Eu queria perguntar sobre um tema que o Ladislau fala muito, que é o tema da financiarização, que as pessoas não entendem muito o que isso significa, né? Porque tem finanças desde aí do século XVIII, a financiarização não é um elemento novo, o próprio Marx, como a gente conversou, tratou lá no livro 3. O que é a novidade desse período, né? Que enseja que este debate vá ganhando proporções cada vez
maiores, assim, e que riscos que o processo do aumento, né, do descolamento, de certa forma, autonomia relativa da esfera financeira, coloca na própria sobrevivência das economias nacionais? Olha, deixa eu dizer o seguinte, agora todo mundo acha o Ladislau em finanças, né? Eu sou muito mais de planejamento, de infraestrutura, de coisas assim. E eu queria mencionar, só relativamente ao que você falou do sistema tributário, nos países que funcionam, ordem de grandeza, o bem-estar das famílias depende 60% de dinheiro no bolso. Tá? Pode ser renda básica, pode ser sistema de transferência, salários, elevação do salário mínimo, o que seja. O fato é que as famílias precisam do dinheiro, porque você faz com isso, paga o aluguel, compra do supermercado, etc. Os outros 40% é acesso a bens de consumo coletivo. Isso é essencial, tá? Porque você faz a compra no supermercado, mas você precisa de segurança, mas você não compra delegacia, você não compra escola, você não compra hospital. Então, quando eu pego, por exemplo, eu acompanho muito a China, os países europeus, as diversas economias, você vê que esse equilíbrio, da ordem de 60% a 40%, ele é essencial e ele justifica o papel importante do Estado. Tá? Então, você pega os Estados Unidos, que tem, em grande parte, uma saúde privatizada, o custo da saúde nos Estados Unidos é na faixa de $10.400, e no Canadá, onde é público, universal e gratuito, o custo é de $4.400, menos da metade. O Canadá está entre os primeiros países no mundo, em termos de nível de saúde. No conjunto dos países da OCDE, os Estados Unidos estão lá no fundo. Certo? É questão de produtividade, você faz economia de escala, você assegura a saúde, não só tentando fazer grana no hospital ou na farmácia, certo? Porque saúde não é só médico, farmácia e hospital, é assegurar água limpa, é saneamento básico, assegurar controle de emissão de partículas, o conjunto das coisas que geram doenças, né? Então, eu só queria puxar essa coisa, porque é uma idiotice dizer que o Estado está gastando demais. Isso é elementar para o bem-estar da sociedade, né? E mais, você assegurar segurança, saúde, educação, todas essas coisas, isso não gera problemas ambientais, não gera aquecimento global, coisa do gênero. Você pode equilibrar, digamos, a sociedade nesse sentido. Eu só queria complementar, digamos, essa parte, né? Agora, o que você tinha me perguntado, Ju? Sim, financiarização. É tão óbvio, né? Gente, você sabe o que é? É que, antigamente, eu pego o capitalismo tradicional, industrial, tá? O cara produz sapatos. A gente critica porque está explorando o trabalhador, está gerando a mais-valia, etc, etc. Mas, pelo menos, ele está gerando emprego, está pagando imposto e está produzindo uma coisa que é útil, que é sapato. Todos esses caras aqui, se vocês pegam, eu gosto muito dessa revista, Forbes, tá? Essa revista, gente, certo? Está aqui, Forbes Life, tá? Modo de vida Forbes. Tá? Você tem aqui carros, jatos e iates. Chegou a hora de escolher o seu. Tá? Não sei se a Juliana já escolheu, mas, basicamente, sabe o que é? Esses caras estão todos sorridentes. São 206 bilionários no Brasil. Alguém produz alguma coisa, você conta nos dedos alguém que faz alguma coisa de útil nessa coisa. Claro, cerveja é coisa útil, mas eles são essencialmente acionistas. Acionistas vivem de quê? Vivem de dividendos. Então, quando você tem, por exemplo, a Samarco está entupida de dinheiro. Por quê? Porque está exportando minério de ferro que não precisou produzir. Certo? Privatizaram uma coisa que é da nação, entregaram para um grupo privado, certo? Isso no Brasil chama privatização. Tá? Se eu bato a carteira de alguém, eu sou ladrão. Tá? Agora, quando eu me aproprio de bem público, é privatização. Enfim. Agora, vejam bem, a Samarco sabia perfeitamente que a barragem estava vazando, certo? E os riscos que estavam se correndo. Ela podia consertar a barragem. O Brasil não sabe fazer uma barragem, o Brasil fez Itaipu, gente.
O Brasil tem nível científico tecnológico de primeira classe. Certo? Agora, entre passar dinheiro para consertar a barragem e repassar dinheiro, dividendos, que chamam, né, para os acionistas, que tem o pessoal da Austrália, aí, você tem o pessoal internacional, o pessoal do Bradesco, banqueiros, etc., certo? Eles preferem assegurar o dinheiro para os dividendos, né, para os acionistas. Então, de certa maneira, o que muda é o seguinte: o cara compra ações e passa a enriquecer, ele não precisou produzir alguma coisa. Ele é o operador de bolsa, certo? São aplicações financeiras, que no Brasil todo mundo chama de investimento, mas não é investimento. Em francês fica totalmente claro, né? Investissement é você construir escola, construir estrada, etc. Investimento. Tá? Agora, o outro é placement financier, aplicações financeiras. Você não produziu nada. O cara pode ficar rico. E como ficar rico? Aqui tem bilionários com mais de 100 bilhões. Agora, imaginem que eu tenha 1 bilhãozinho só, tá? Um só. 1 bilhão. Se eu aplico isso a 5%, essa aplicação financeira não dá trabalho, eu mando um banco fazer. Certo? Sabe quanto eu estou ganhando sobre 1 bilhão a 5% ao ano, que é muito modesto? Eu estou ganhando 137 mil ao dia. Sabe o que é? No dia seguinte, estou ganhando 5% sobre 1 bilhão mais 137 e por aí vai. O que em finanças a gente chama de snowball effect, né? Efeito bola de neve. Então, na realidade, o sistema financeirizado, ele gerou, por exemplo, este livro, tá? Matando o Hospedeiro. Quer dizer, ele chama esse sistema financeiro basicamente de bactérias. Só que tem bactérias que são inteligentes e não vão matar o hospedeiro, porque, enfim, ele morre junto. No caso, aqui eles matam a economia assim. Né? Ou seja, você extrai dinheiro através de dividendos, extrai dinheiro através de juros, através dos sistemas das várias tarifas nos bancos. Só de tarifas os bancos pagam 1,5 vezes, o Diese estudou isso, toda a sua folha de pagamento. O que é isso? Porque quando você é um produtor de sapato, para explorar os trabalhadores, pelo menos você tinha que gerar emprego. Agora, com o sistema de endividamento, qualquer favelado, desempregado, ele tem um cartão no bolso, esse cartão é uma anteninha eletrônica, eles colocam uma taxa qualquer de R$12, multiplica por 18 milhões de portadores desse cartão, certo? Você tem esse dinheiro extraído. Você não precisa, e aí, Ju, eu tenho uma diferença contigo nesse processo, né? Você não precisa mais gerar emprego para explorar. Ou seja, esse dinheiro que hoje não é mais uma coisa impressa pelo governo, dinheiro impresso pelo governo é apenas 3%, 97% são sinais magnéticos. Certo? Essa exploração através do sistema financeiro permite atingir toda a massa da população que pode estar desempregada, mas ele vai ter que comprar o raio do fogãozinho, certo? Vai ter que pagar aqueles juros do crediário, não está precisando gerar emprego. Então, nesse sentido, essa financiarização tão estudada hoje, você tem Stiglitz, Marjorie Kelly, Mazzucato, enfim, toda essa gente, mostra que você tornou o dinheiro improdutivo, você passa a subutilizar o capital. E o que a gente precisa, e aí faz a ponte com a tua reflexão sobre a tributação, né, que é perfeitamente correta. Você pega o ITR, que é uma ficção científica no Brasil. Um monte de caras tem milhares de hectares, não paga imposto, certo? Você sabe o que é? Não é só questão de justiça tributária. Mas se você coloca um imposto decente em cima de terra parada, como tem em vários países europeus, o cara está vendo que tem que pagar um imposto grande sobre terra parada, ou ele passa a produzir, ou vende para alguém que vai produzir. Certo? Que é a dimensão da tributação de efeito multiplicador, né, levar o cara a fazer uma coisa útil com seu dinheiro. Né? Agora, basicamente, a financiarização se tornou o elemento dominante. E só para complementar, como no Brasil eu não consigo esse número, mas tudo que vai para os bancos, para esses grupos financeiros, para esses acionistas, para esses bilionários, isso não volta para a economia.
Como não tem dado do Brasil, eu uso o dado do Roosevelt Institute para os Estados Unidos. Eles calculam que apenas 10% volta. Né? A Mazzucato, que trabalha com essa coisa do capital extrativo também, né? Making and taking of the economy, né? Quem tira da economia, ela calcula que a ordem de grandeza é 15%. De qualquer maneira, é uma merreca que volta para a economia. Essa é uma economia essencialmente extrativa, né? A Marjorie Kelly chamou de extractive capitalism. Na minha avaliação, Ju, e amigos que estão assistindo, né? Isso aqui é muito mais do que indústria 4.0. O sistema está mudando, a forma de acumulação de capital mudou. Né? O Harvey diz isso aqui não é capital no século XXI, como diz o Piketty. Isso é patrimônio, porque ele sai daquele ciclo de acumulação do capital. Né? Isso trava a economia, por isso que, apesar de tantos avanços tecnológicos, a economia no mundo está basicamente parada. Né? Não parada na China, no Vietnã e outros que têm políticas mais adequadas. Estou me estendendo muito aqui, porque estou tentando deixar redonda. Gente, pegue esse meu livro da financiarização, é muito legal, tá? Muita gente, até favelas, estão fazendo... Eu estou fazendo live, Ju, com movimentos dos mais diversos tipos. Milhares de pessoas estão pegando esses vídeos de 10 minutos. Depois, olha, eu acho tão importante esse negócio de vocês organizarem esses cursos dessa escola Florestan Fernandes. Sabe o que é? Porque nós estamos isolados, mas estamos conectados. E está dando para a gente formar muito mais gente. E esse país não vai mudar enquanto não tiver muito mais gente entendendo que essa narrativa que estão nos vendendo, esse conto de fadas que o governo está empurrando, isso é uma besteira radical que está permitindo eles se entupirem de dinheiro, repassarem dinheiro para grupos internacionais e estão paralisando o país, gente. Isso é sem vergonhice, não é economia. Tá? Os caras gostam de citar, enfim, grandes economistas, ciência econômica, certo? Mas isso é ridículo. Né? A fala do Paulo Guedes é dos anos 70. É um governo sem nenhum embasamento no que fala, né? Agradeço muito pela fala, apesar de extensa, ela foi extremamente rica. Agora, só para a gente não se prolongar muito mais, que a Ju tem um teto limite para poder sair, a gente recebeu várias perguntas do público, e aí acho que a gente não vai ter tempo de fazer todas. Aí queria perguntar se vocês preferem que a gente faça a leitura e vocês escolham uma ou duas para responderem em 10 minutos, ou se a gente seleciona uma para fazer para vocês. Estão em suas mãos, querida. Acho que faz todas e a gente escolhe. Então, tá bom. A primeira é do Wagner, que pergunta qual a relação do aumento da taxa de juros com o aumento do preço da carne, se o mercado de carne vem diminuindo. E pergunta também por que o Banco Central aumentou a taxa de juros se a inflação aumentou numa fase de baixa demanda de consumo, a chamada estagflação, palavra difícil. O Yang Win Lee pergunta em que medidas investidores nacionalistas poderiam adotar em massa para enfraquecer esse desgoverno ou os bancos. Tem uma pergunta do André também, que é sobre os aplicativos, se isso pode se transformar numa neoescravidão brasileira. Tem uma outra que faz menção a uma fala do Luciano Huck, numa conferência internacional, onde ele afirma que o tripé econômico brasileiro é Uber, bolo de pote e venda de cosméticos. Se vocês puderem comentar sobre isso. O Fato Expresso perguntou se reduzir o Estado e privatizar tudo não vai acabar de quebrar de vez o país e destruir os serviços públicos. O Vitor Viana pergunta como a política interfere na economia, de que forma as amarras criadas nos últimos governos dificultam nosso desenvolvimento. E tem uma última pergunta sobre as ideias de Celso Furtado, se elas se aplicariam hoje.
Acho que eu consegui pegar todas. Eu peço desculpa para o público se faltou alguma para mencionar aqui. A gente está acompanhando nos 3 canais, né, da Barão de Tararé, o da Ju e o nosso. Então, agradeço a todo mundo que participou. E aí, vocês conseguirem selecionar uma, duas, enfim, quantas vocês acharem que é possível responder. Eu vou passar por algumas, então, nesses próximos 5, 6 minutos que eu tenho que sair, inclusive vou fazer uma propaganda aqui, eu vou participar de uma live no canal Opera Mundi, com outras 4 grandes mulheres, né, que debatem temas de relações internacionais. A gente vai falar um pouco sobre o plano Biden e o que isso pode sinalizar, né, se é mais do mesmo ou se é uma grande mudança no capitalismo global. Aí vai começar às 7, por isso eu tenho que sair. Mas eu vou passar por algumas coisas aqui. Alguém falou da relação dos juros e da carne. E aí eu já respondo com a segunda, né? Por que o Banco Central aumentou a taxa de juros? Veja, a taxa de juros básica, né? A taxa Selic, ela é a menor taxa de juros na economia, inclusive é importante que ela seja menor, que as taxas convirjam para ela, né? Que o Banco Central consiga exercitar o seu poder de autoridade monetária, porque ela, inclusive, precifica vários ativos também no setor privado. A taxa de juros é uma taxa muito importante na economia brasileira. E está ligada, ainda como uma herança da década de 80, que o Plano Real não conseguiu solucionar, que é, de certa forma, a grande indexação da economia, né? O Plano Real, ele desindexou a economia real, e por isso conseguiu precificar lá o valor das mercadorias na URV, que era a unidade de medida, que depois virou moeda, mas em termos financeiros a economia não desindexou completamente. Hoje a gente tem, inclusive, um próprio perfil de dívida pública no Brasil muito de curto prazo, muito indexada a Selic, ou seja, quem tem título da dívida pública tem liquidez garantida e rendimento garantido também, né? Quer dizer, perde um pouco o efeito riqueza, né? Não tem qualquer tipo de risco, enfim, é muito de curto prazo, inviabiliza vários financiamentos de longo prazo no Brasil, no mercado de capitais, enfim. A taxa de juros, ela surge como um elemento importante do tripé macroeconômico. Vou fazer uma propaganda aqui no meu canal Gil Furno. Eu fiz um vídeo sobre plano real e tripé macroeconômico, acho que queria indicar que vocês assistam. Mas a taxa de juros, ela virou o principal instrumento no tripé macroeconômico para controlar a inflação. Então, o tripé macroeconômico, né, que fala sobre superávit primário, sobre câmbio flutuante, sobre metas de inflação, estipulou um novo consenso macroeconômico cada vez mais intolerante com a inflação, independentemente das causas da inflação. Às vezes, para a economia crescer, ela precisa, no curto prazo, ter um nível mais elevado de inflação, mas o Plano Real acaba com essa possibilidade. Por isso, até o Celso Furtado falou que ele era um plano deflacionista, ele é um plano que condenava a economia brasileira a crescer pouco, e dizendo assim, olha, o que vai controlar a inflação vai ser os juros. Isso é um grande problema, porque a gente começa a ter um repique inflacionário, a inflação sai da meta, como aconteceu agora, e o Banco Central exerce, né, a sua autoridade, que é preservar o valor da moeda, e aumenta a taxa de juros. Acontece que, como eu falei, a inflação atual nada tem a ver com demanda. Ou seja, é inócuo, é como foi no ano de 2015. Né? A gente teve uma inflação que chegou a 10% e ela se manteve elevada concomitantemente ao aumento da taxa de juros, mostrando, quer dizer, que essas curvas não têm necessariamente relação. Então, neste momento, aumentar a taxa de juros deprime mais a economia, deprime mais o consumo, encarece o custo da dívida e é incapaz de solucionar o problema inflacionário, porque, de certa forma, pode ajudar na medida em que aumenta o diferencial de juros e atrai capital, mas, como eu falei, a taxa de câmbio responde muito mais a elementos da volatilidade dos fluxos de capital internacional do que a elementos domésticos. Então, na verdade, esse é um receituário liberal, profundamente desvinculado das questões concretas, que adota, né, que trata a economia como se ela fosse uma receita em que você tem taxa de juros mais elevada, logo você tem que corrigir, o instrumento para corrigir, segundo o tripé macroeconômico, é a taxa de juros. Ou seja, você joga a economia ainda mais em recessão, né, cria um outro problema, que é a concentração de renda,
baixo crescimento, por consequência, baixo emprego, para lidar com o problema que é o desequilíbrio de preços, que às vezes está ligado a choques inflacionários, que vão se dissipar, como é a questão cambial. Mas aí você compromete a economia aumentando a taxa de juros. Então, é mais um elemento bastante prejudicial em termos macroeconômicos que a gente faz uso, que é usar a taxa de juros para controlar a inflação. De certa forma, a gente controla a inflação, como apareceu aquela vez na Globo News, mas o controle da inflação é às custas do desemprego, da recessão, da queda de poder de compra dos trabalhadores. E aí, por fim, vou responder uma outra, que alguém falou dos investidores nacionalistas, o que eles poderiam fazer em bloco para ajudar na economia e na industrialização. Veja, os investidores, para começar, que é bastante contestável essa ideia de que existam investidores nacionalistas, ou que exista burguesia nacionalista, né, uma classe dominante comprometida com os interesses nacionais, comprometidas com a modernização do Brasil, comprometidas com o desenvolvimento industrial, né? O Florestan Fernandes, inclusive, ajudou a caracterizar a classe dominante do Brasil, que, diferente da classe dominante dos países europeus, que fizeram legítimos processos de revolução burguesa, aqui ela sempre teve um conteúdo muito mais antinacional, antidemocrático e antipopular. Então, os investidores nacionais, ainda se existirem, que eu duvido, são incapazes de retomar o ciclo do crescimento ou da industrialização, porque isso é papel do Estado. E é papel não só do Estado, como é papel do planejamento estatal. Né? E aí retoma aqui o Celso Furtado. O Celso Furtado cada vez é mais necessário, eu diria, nos momentos atuais, tanto pelo diagnóstico da situação estrutural do subdesenvolvimento, mas por essa herança que vem da CEPAL e que vem da época que o Celso Furtado trabalhava no DASP, né, nos seus estudos de administração pública, que é a importância do planejamento. A gente precisa de planejamento, não dá para acreditar que as livres forças de mercado ou que uma atuação conjuntural do Estado Nacional seja capaz de alocar investimento em setores que demandam mais investimento, né? Modificar o padrão de mão de obra em setores com menor produtividade para maior produtividade. Isso depende de um Estado, depende da capacidade do Estado e das forças sociais constituírem um projeto nacional de desenvolvimento de longo prazo, que diga onde vai ser alocado o capital, que setores vão ser beneficiários, se vão ser beneficiários, quais são os efeitos multiplicadores que ele tem, como vai caminhar a mensuração do crescimento das receitas concomitantemente, a que setores vão receber mais, né, do âmbito das despesas do orçamento, ou seja, a capacidade de planejar é essencial, e isso só quem tem é o Estado. E eu vou ter que sair, uma pena, mas depois eu vou voltar aqui nesse finalzinho, vai ficar gravado, porque eu quero muito ver também a fala do Ladislau. Vocês me liberam, Karina e Ladislau? Oi? Eu queria agradecer muito a sua participação, foi extremamente rica, está sendo uma live incrível, e boa live na sua próxima live. Fica o convite aí para quem estiver assistindo também. Obrigada, Karina. Ladislau, um beijo, não me esquece. Não me esquece, você que está me esquecendo. Tchau. A gente vai se encontrar virtualmente. Bom, professor, se você puder responder também as questões que você achar pertinente, que dão tempo, que... Gente, são questões, mas basicamente são preocupações gerais, né? Deixa eu dizer primeiro que a nossa impotência para fazer as coisas funcionar é que o Estado foi privatizado. Tá? Nós tínhamos, de 2003 a 2013, nessa década, nós tínhamos um Estado a serviço de dinamização da economia. Hoje isso acabou. Eles usam o Estado para extorquir as pessoas, são as taxas de juros, são os dividendos extraídos, a privatização que repassa o solo, a madeira da Amazônia, os minérios, o petróleo, repassa isso para grupos internacionais. Os grandes grupos financeiros internacionais estão felizes da vida, não prestam atenção nas bobagens nos Twitter do Bolsonaro, eles sabem sim que estão se apropriando do petróleo, do solo e de tantas riquezas do Brasil. Essa
essa é uma tragédia para o país. O Estado foi privatizado, né? Deixa eu dar uma inversão de lógica. Tá? A China, você sabe que tem um problema gigantesco, que é a sua dependência do carvão. E o carvão tem impactos climáticos desastrosos. Então, a China decidiu fazer um grande investimento, planejamento, né, como diz a Juliane, né, você cria uma política para migrar, em particular, para a energia solar. O que eles poderiam fazer? Fazer uma grande indústria estatal de painéis solares. Não é opção deles. Eles fizeram uma grande indústria de produção de máquinas e equipamentos para a produção de painéis solares. Ou seja, você tem máquinas e equipamentos e você tem um apoio científico-tecnológico para aplicação, para uso dessas coisas, e, a partir daí, qualquer município, qualquer empresário privado, como lá o crédito é controlado, ele vai pegar um crédito barato no banco, vai comprar essas máquinas e equipamentos, vai utilizar o apoio científico-tecnológico e vai produzir os painéis que são necessários segundo o tipo de demanda, o tamanho da demanda, etc., da sua região. Estou entendendo o processo? O Estado não substitui o setor privado, ele age como motor de arranque para facilitar, certo? Então, essa parte, o empresário nacionalista não vai resolver sozinho a coisa quando ele tem que pagar juros absolutamente extorsivos. Isso não funciona. Deixa eu dizer para vocês, indústria na Europa paga taxas de juros entre 2% e 3% ao ano. Tá? O empréstimo para a pessoa física na Europa, 3,5% ao ano. Tá? Aqui, quando você encontra um juro de 12%, você diz, que maravilha, certo? Quer dizer, isso aqui é um sistema de extorsão. E como o dinheiro que está nos bancos, gente, não é dos bancos, é nosso. Quer dizer, a gente coloca lá, ou as empresas pagam o nosso salário lá, está no dinheiro no banco. Agora, se a gente quer pedir emprestado esse dinheiro, cobram juros absolutamente astronômicos. Peguem no meu livro, capítulo 12, ou peguem, vocês escrevem ANEFAC, tá? Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Nada de esquerda, executivo de finanças não são. Você tem ali, você pega uma pesquisa mensal de juros, né? Então, na realidade, você travou a capacidade de você gerar atividades produtivas, porque você tem que pagar juros escorchantes, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o produto, e você não tem um contexto geral de fomento das atividades produtivas. Certo? Quando você pega na Europa, por exemplo, na Alemanha, o alemão não coloca seu dinheiro em banco, coloca em caixas de poupança, chama Sparkasse. Certo? Cada cidadezinha tem o seu próprio banco, como agora a Califórnia autorizou a formação nos Estados Unidos. Então, você tem dinheiro em função das necessidades da comunidade. E o dinheiro do governo, em grande parte, é repassado diretamente para os municípios. Você junta o dinheiro do governo, que é repassado para os municípios, e a poupança das populações, que está numa caixa econômica local, e que não é propriedade de um banco privado. Ela gente, é um país capitalista, a Alemanha, tá? Mas eles gostam que o dinheiro deles seja utilizado em função das necessidades deles. O resultado é uma dinâmica que funciona. Aqui você tem um sistema financiarizado, como a gente comentou, que drena a economia. Né? Enquanto não se mudar esse governo, enquanto se mantiver esse sistema que é essencialmente entreguista, pensa o seguinte, né? Quer dizer, o que a gente tem de agroexportação, que é riquíssimo, o Brasil tem gigantescas reservas de terra para se expandir, mas se você usa o que é gerado, você usa para financiar o desenvolvimento da indústria local, isso funciona. Agora, aqui é ao contrário, certo? Você travou a indústria. Nós temos um processo de desindustrialização que seguramente vocês já discutiram. Né? A indústria aqui já representou mais de 20%, hoje está na faixa de 12%.
Porque você não consegue desenvolver indústria quando você não tem mercado, quando você não tem crédito barato e você não tem atividade de fomento do Estado. O denominador comum que eu vejo nessas várias perguntas, né, está sempre em torno disso, né? Quer dizer, como é que o Estado, em vez de ajudar grupos nacionais e internacionais a drenarem a economia, como o Estado passa a se tornar um Estado fomentador da economia. E Estado fomentador da economia está, para quem leu o Celso Furtado, está no núcleo do raciocínio dele, certo? Nós precisamos de um Estado, mas o Estado é uma ferramenta, depende nas mãos de quem está. Tá? Atualmente está nas mãos de uns oportunistas nacionais associados com grandes corporações internacionais que não estão nem aí para o Brasil, para coisa nenhuma, estão aí para satisfazer seus acionistas. Esse sistema não funciona. Gente, deixa eu recomendar a vocês, como tem o canal da Juliane, que vale a pena, peguem o meu blog, todos os livros estão online, gratuito. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam os trabalhos online, não são só meus, são internacionais. Vocês têm dicas de leitura, por exemplo, livros como esse que eu mostrei, que é importante, ele está em inglês. Tá? Então, o que eu fiz? Eu pus no meu blog uma resenha, não é uma resenha comercial, eu peguei as ideias-chave, a estrutura lógica do livro, está lá em português. Então, vocês podem ler as resenhas da discussão internacional. São ferramentas. Por que a gente está trabalhando assim, tantos professores? Porque a gente tem que dar ferramentas de trabalho para as pessoas entenderem. Enquanto não tiver mais gente entendendo isso aqui não endireita. E, gente, o Brasil tem muita gente bem formada, inteligente, tem especialistas, tem técnicos, tá? Nós vamos varrer, qualquer hora, esse bando de oportunistas que está aí em cima, vamos criar uma economia decente a serviço da nação, a serviço da população. Gente, eu queria dar os parabéns para vocês de organizar essa live, né? Como eu disse, antigamente me chamavam para uma palestra lá para o Ceará, tinham que fazer um projeto para pagar avião e reservar hotel, eu perdia 2 dias. Hoje não, né? O pessoal me liga, vamos fazer uma live, pronto, vamos fazer uma live. Sabe o que é? Todo o Brasil está discutindo. Antes das universidades, cada uma discutia no seu casulo. Hoje está todo mundo discutindo. O Brasil está repensando rumos. Isso é muito produtivo. O Biden chega lá e diz, vamos mudar radicalmente as coisas, de repente o Brasil... Então, afinal das contas, é possível mudar? É possível mudar. Né? Eu acho que o trabalho que eles fazem assim, de formar gente, de formar quadros, é absolutamente fundamental. Muito obrigada, Ladislau. Se teve uma coisa que a pandemia trouxe de melhor, uma delas foi possibilitar justamente a formação, né? É justamente isso, a gente consegue falar com professores que estão distantes em outros países, em outros estados e ampliar nosso capital cultural, nosso capital teórico, né? Você sabe que muitos professores que hoje têm dificuldade de dizer ao aluno procure na biblioteca ou tire xerox de um capítulo, coisa do gênero, estão usando esse meu site, porque lá são 1.300 títulos, né, científicos, não tem uma coisa que não tenha lido, são coisas selecionadas. Né? Uhum. Então, nós estamos na era de bibliotecas virtuais, né? E eu recomendo muito, cada um de vocês que nos assistem, que faça o seu blog, é muito simples, você pega a WordPress, é um enlatado gratuito, você passa a ter sua própria memória, a organizar de maneira sistemática as ideias sobre as transformações que precisamos. Agradeço imensamente você divulgar esse blog, né? A gente junta com as aulas básicas de economia da Jufurno no canal dela, consegue aprofundar com os livros que estão disponíveis e aumentar mais o nosso conhecimento. Para a gente encerrar a live, né? Gostaria de pedir para o senhor fazer as considerações finais, levando em conta a pandemia, o quadro eleitoral para 2022, e os possíveis impactos disso na economia e no emprego dos brasileiros. Olha, gente, está dando tanta coisa errada com esse bando de oportunistas que está ali em cima, que eu tenho esperança que o movimento pendular leve para uma outra dinâmica. Tá? Eu conheço o Lula desde 1980, tá? São 40 anos, quando eu fui anistiado e voltei ao Brasil. Falar de Lula corrupto é uma palhaçada.
tá? Jogaram essa pecha em cima dele. Aliás, olha, é assim que derrubaram Getúlio Vargas, levaram ele ao suicídio, né? O Moro daquele tempo chamava Carlos Lacerda, né? Usaram isso para justificar o golpe de 64, enfim. Isso aqui, desde sempre, se usa a corrupção, porque aí você joga uma coisa de podridão em cima da pessoa, né? Isso cola, né? De tanto que reproduziram, martelaram, tá? Lula, na minha convicção, é estadista. Gente, eu conheci Nelson Mandela, conheci Ben Bella, conheci chefes de Estado, sabe? Lula, na minha convicção, é estadista de primeira linha. Ele sabe negociar, ele tem consciência, e sabe o que é? Ele tem um imenso respeito internacional. Isso ajuda muito para a gente tocar políticas renovadoras. Eu tenho muita esperança nesse sentido. Em termos de economia, o básico é o seguinte: a economia tem que ser organizada em função do bem-estar generalizado das famílias. É isso que funciona em termos éticos, em termos políticos e em termos econômicos, certo? O resto é narrativa, é conto de fada, certo? E a gente tem que parar de ser submetido a essa palhaçada que nos infantiliza, que acabou o dinheiro, enfim, coisa do gênero, certo? Gente, boas leituras, viu? Usem e abusem do meu site. E peguem esse livro aí, O Capital Improdutivo, essas 15 aulas, vídeos de 10 minutos, estão no YouTube, estão no meu blog, ajuda muito, né? E quando precisarem, enfim, o professor Ladislau está aqui disposto, é o meu trabalho isso aí. Muito obrigada, professor. Foi um prazer imenso estar aqui nessa conversa. Gostaria de agradecer a Ju também, mas já fui, mas é isso, espero que a gente consiga se encontrar novamente, talvez num cenário pós-pandemia, puxar uma conversa ao vivo. E é isso, gostaria de agradecer muito também a quem acompanhou o debate até aqui. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal da Jufurno, se inscreva no canal da Barão de Tararé. Siga a gente também nas redes sociais, @amigosenf, tanto no Instagram quanto no Facebook. E gostaria de reforçar, né, o nosso pedido para que venham conhecer o projeto da Escola Nacional Florestan Fernandes e, se puderem, se interessarem, contribuam com a gente também, porque isso é muito importante para manter a escola de pé e funcionando de maneira autônoma. Novamente, professor, muitíssimo obrigada. Desejo uma ótima semana. E até a próxima. Tudo de bom, gente. Grande abraço. Boas leituras.